Olá, olá e bem-vindos a Gunpla Brasil, seu canal no YouTube a respeito de tudo, Gundam e Gunpla em geral. Eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo. Eu devia ter feito esse vídeo na semana passada, então primeiramente só um rápido esclarecimento para os amigos do canal. Vocês devem ter notado que nas últimas semanas o canal tem tido um pouco menos de atividade do que o normal, e o motivo disso, simples e claro, é que eu tô num emprego novo, e emprego às vezes requer muito tempo. Então prioridades têm que ser revistas, e é claro que eu não vou abandonar o canal, mas eu preciso ter as minhas prioridades em dia. Então infelizmente eu não posso todo dia estar produzindo um vídeo ou atualizando todos os finais de semana como eu realmente gostaria de estar fazendo. Com toda certeza a minha agenda vai continuar a mesma. Nós vamos fechar 100 vídeos esse ano, a promoção dos 100 vídeos do canal continua correndo. Eu vou fazer novos reviews para vocês, eu vou trazer novos materiais para vocês, tudo continua de acordo com a agenda, só que ao invés de trazer vídeos com mais frequência, eu vou ter que fazer como eu tenho feito ultimamente, lançando 2 ou 3 de uma vez só, quando eu tenho uma oportunidade, porque é o que dá para fazer no momento. Então, só mesmo um esclarecimento para vocês. E o vídeo que eu deveria ter feito na semana passada, mas que eu não consegui fazer a tempo, então eu estou atualizando para vocês agora. Com o encerramento de Gundam Age, no seu episódio 49, que nós tivemos recentemente, finalmente chega ao fim mais uma série Gundam. E eu trago aqui para vocês, claro, os 3 principais: o Age 1, versão Titus, o Age 2, esse aqui é o Advanced Grade, e o Gundam Age FX, o herói da 4ª temporada, por assim dizer, de Gundam Age. E esse é mais um bate-papo, uma coisa que eu quero promover um diálogo com vocês nos comentários. Eu vou tentar manter esse vídeo relativamente curto, mas só para passar os meus sentimentos a respeito de Gundam Age e para onde eu acho que a série Gundam vai ou deve ir de agora em diante. Bom, primeiramente, é óbvio que a gente tem que falar, vai falar de Gundam Age, nós vamos falar das séries que vieram antes de Gundam Age. Então, no momento nós temos Gundam Seed, que está sendo remasterizada e relançada em HD, então nós podemos comparar com essa série, e Gundam Double O, que foi a série que veio logo antes de Gundam Age. Bom, eu não assisti Gundam Seed, pelo menos não inteiro, eu assisti bem pouco. Eu não escondo que não é uma das minhas séries favoritas. Eu não sou fã de Gundam Seed, eu não gosto do design, eu não sou fã da história, os personagens nunca me cativaram, eu não curto. Então eu não posso realmente comentar, porque não seria justo eu comentar sobre algo que eu não conheço completamente e que obviamente eu não sou fã. Então eu vou me reservar a não falar muito de Gundam Age em relação a Gundam Seed. Porém, em relação a Gundam Double O, bom, honestamente, eu acho que Gundam Age é melhor que Gundam Double O em certas áreas. Em outras áreas, não. As duas são boas séries. Eu gosto das duas. E eu acho que Gundam Age foi muito mais positivo do que negativo, considerando toda a história das séries Gundam. Ela tem muita coisa legal. Todas as séries têm alguns problemas, todas as séries têm alguns defeitos, têm alguns pontos baixos, mas em geral Gundam Age é positivo. Comparado a Gundam Double O, o que eu acho que Gundam Age fez melhor? Bom, primeiramente, eles fizeram, eu acredito que eles tenham feito uma história que é mais interessante. A história de Gundam Double O, eu acho ela um pouco lenta, ela é mais focada em muitos personagens e é um pouquinho séria demais para o meu gosto, um pouquinho dramática demais para o meu gosto. A primeira temporada inteira quase nada acontece, na segunda temporada acontece muita coisa ao mesmo tempo, então você pode ficar se sentindo um pouco sem ritmo acompanhando o Gundam Double O. Em Gundam Age, como eles tiveram 3 minisséries para fazer dentro de uma grande série, a história tinha que ir para frente, as coisas tinham que acontecer, e eles forçaram a barra para correr com tudo, e correram, e isso fez com que a história tivesse um ritmo mais empolgante, mais interessante. Você sabia que as coisas estavam movendo para frente num ritmo mais acelerado. O que nos leva ao ponto negativo de Gundam Age, que é exatamente esse ritmo. A série não aproveitou bem seus 49 episódios no sentido de desenvolver bem a história. Eu acredito que talvez
ter separado Gundam Age em 3 eras foi um erro. Não que eu não goste do Kyo, eu acho que a história do Kyo, do terceiro arco da história, é bom. Não tão bom quanto o segundo arco. Acho que a maioria dos fãs prefere a Semo como personagem principal. Em certas formas ele realmente é o personagem principal da história em vários pontos, assim como o Fleet, que domina a história sempre que ele aparece. Mas Kyo também é um bom protagonista, mas ele também não teve tanto tempo assim para se desenvolver como o pai, o avô. Então é justo dizer que o tempo dele não foi bem aproveitado, porque ele não teve tanto tempo assim para ser aproveitado. A história do mundo tinha que concluir no terceiro arco, então não teve muito tempo para desenvolver a história do personagem, como foi Fleet na primeira temporada. E nessa história toda de fazer 3 grandes histórias dentro de uma, as coisas ficaram um pouco corridas, muitos personagens que mereciam mais tempo não receberam, personagens que nós esperamos que voltassem de uma era para outra não apareceram, muita coisa, como por exemplo, todas as mães desapareceram. Parece que todos os personagens femininos dessa série existem para morrer ou para fazer filho, mas isso não é assim tão absurdo comparado com animes japoneses em geral. Mas em Gundam também não é. Geralmente personagens femininos em Gundam são personagens trágicos. Tem toda uma história por trás disso, que eu vou fazer um outro vídeo separado disso, sobre a história de Gundam, só a respeito dessa diferença entre homens e mulheres. Mas é um pouco mais acentuado em Age, porque existe tão pouco tempo para desenvolver que as coisas que não são desenvolvidas acabam gritando muito alto. Em pontos positivos, nós tivemos muitos personagens interessantes em Gundam Age, personagens memoráveis e agradáveis, enquanto em Gundam Double O, tirando os pilotos do Gundam e talvez Ribbon Zalmark, que outros personagens você realmente lembra e guarda junto com você? Em Gundam Age, você teve todos os pilotos principais tendo seus momentos heróicos e momentos positivos, e todo um conjunto de coadjuvantes que vale a pena acompanhar e que são agradáveis de lembrar. O Wolf, Grudak, você tem o Serik na terceira temporada, a Shanalua, que foi tão curta a aparência dela na terceira temporada e ainda assim foi um personagem interessante de ver, embora não tão bem aproveitado quanto deveria, entre vários outros. Então, a Arisa, por exemplo, que todo mundo queria que ela voltasse para a terceira temporada, infelizmente isso não aconteceu. E isso são coisas positivas, quando uma série tem tantos personagens assim, que não são necessariamente as estrelas, e você ainda assim lembra deles, e você ainda assim quer saber mais sobre eles. Isso é uma coisa positiva. Os mobile suits da série são todos, a maioria deles ninguém gostou exatamente do desenho, da arte do desenho quando ela foi anunciada. O mesmo artista que trabalhou em Gundam Double O trabalhou em Gundam Age, existia muita similaridade entre os modelos e os mobile suits, mas ele é único o bastante para chamar a atenção, para se destacar de Gundam Double O, pelo menos. Nós temos aqui na nossa frente 3 mobile suits que são completamente diferentes, e nós sabemos que eles 3 são variações da mesma base, da mesma criação e do mesmo criador. Então, só aqui na nossa frente nós temos uma boa amostra da variedade de Gundam Age. Então, rapidamente para encerrar, deixa eu falar um pouquinho sobre cada era. Apenas um resumo rápido dos meus sentimentos a respeito de cada era. A primeira era, claro, Fleet Assuno, o grande herói, o futuro salvador da humanidade e dos Vegan. Foi um arco que começou muito lento, nada acontece em Gundam Age até por volta ali do talvez 6º, 8º episódio mais ou menos, o que é muito tempo. Então, numa série que se promete a ficar 50 episódios mais ou menos no ar, se você demora 8 para capturar a sua audiência, quer dizer que as coisas não estão andando muito bem. Mas depois Gundam Age desandou. E correu muito bem, foi uma temporada interessante, foi muito focada no personagem e não tanto no mundo, e eu acho que ficou muito curiosa a forma como o Fleet se desenvolveu de personagem. Ele é uma figura trágica, é um personagem que perdeu a inocência muito jovem, e ele foi criado num ambiente que alimenta um ódio que ele tem por uma outra raça, indiferente do fato de que nem todos daquela raça são culpados pelas tragédias que ele viveu em sua vida. Então nós temos aí um personagem que cresceu
dentro do seu mundo, mas que ele não chegou a superar os seus traumas. É uma figura trágica, é um herói, é alguém que está tão focado em ser o salvador e que ao mesmo tempo não consegue salvar as pessoas que são mais importantes para ele, que vivem mais próximas dele. Então se torna uma pessoa amarga, uma pessoa fria, e isso reflete muito na segunda temporada. O ponto alto, sem dúvida nenhuma, é a morte de Yurin, e é muito interessante como durante toda a história eles mostram que eu esqueci o nome dela, a mãe do Asemo, com quem o Fleet se casa, mas mostra que ele ficou com ela e que ele amou ela, mas que ele nunca superou aquele primeiro amor que ele teve, que foi com o Yurin, que todo mundo achava que era Veiga, mas na verdade era humana. Todo mundo achava que tinha algum mistério por trás dela, e não, era apenas uma figura trágica. Era uma pessoa inocente que morreu no horror da guerra. E de certa forma por causa de Fleet, porque se ele nunca tivesse se envolvido com ela, ele provavelmente não teria colocado ela em evidência. Uma das falhas da primeira temporada de Gundam Age é que quando Yurin foi apresentada, se criou um mistério em volta dela, como se ela tivesse um papel importante a desenvolver, como se ela fosse especial. E na verdade ela não era. Ela era uma ex-Rounder, uma das primeiras a aparecer na série, mas tirando isso, era um personagem normal, e o motivo dela estar ali era só para definir a personalidade de Fleet crescendo. E esse Fleet, quando cresce, nos leva para a segunda temporada, a história de Asemo. Pessoalmente, um dos melhores arcos da história para mim, e um também que nos apresenta um outro grande problema. Nós temos a dicotomia entre Asemo e seu pai, como eles crescem diferentes, uma relação atarefada e complicada entre pai e filho. Provavelmente teria sido uma melhor história se fossem só essas duas histórias. A diferença entre pai e filho cresce como eles crescem. Asemo cresceu numa vida militar. Ele cresceu com um pai militar, um herói de guerra. Ele tem a guerra e o militarismo no sangue, na mente, na memória. Ele vive esse mundo, o que justifica as atitudes dele como herói e como guerreiro e como combatente e como soldado. A história dele é muito mais humana, o relacionamento dele com a futura esposa dele, cujo nome eu também não me lembro, é muito mais bem desenvolvido. Existe um triângulo amoroso logo no iniciozinho com o Zerhart, que é justamente o ponto fraco dessa temporada. Eu não aceitei Zerhart como um vilão. Ele não me pareceu competente, ele não me pareceu perigoso, ele me pareceu como alguém que estivesse crescendo para se tornar algo, mas que nunca realmente se realizou. Ele era melhor que a Asemo em tudo, ele era invencível e ele estava cheio de promessas para o futuro, mas ele não era um grande vilão. Novamente, o vilão era o próprio mundo, a própria história de guerra, e o fato de como Asemo vai crescendo diferente de seu pai. Ele percebe que os Veigans são vilões, mas ele percebe também que a Federação Terrestre, assim como seu pai, é muito amarga, muito azeda e muito fria, e nenhum dos dois lados realmente é bonzinho, e o que faz com que ele se torne quem ele realmente é no futuro, na nossa terceira temporada, onde nós viemos conhecer o nosso herói, Kyo Asuno, o grande salvador, na verdade. E todo mundo reclama muito de Kyo pelo fato dele ser um pacifista, mas se você parar para pensar, isso faz completo sentido na história. Ele não cresceu num mundo militar, ele era um garoto completamente normal. O avô dele já estava aposentado, o pai dele estava desaparecido. Ele não nasceu num ambiente militar, ele não foi treinado como militar. O avô dele treinou ele para utilizar o Gundam desde pequeno, sem ele nem saber. O que é meio esculhambado, mas deixa quieto. Mas Kyo não cresceu visando a guerra. Então é normal que uma criança não queira massacrar uma raça inteira. É normal que uma criança pense sempre em outra forma de resolver os problemas. Ele não é um soldado, ele não é um guerreiro, ele não é um assassino. Então ele não vai querer resolver tudo explodindo as pessoas. E ele enxerga algo que a Asemo parou de enxergar e que Fleet deixou de enxergar há muito tempo. E que é o fato de que só porque algumas pessoas entre os Veigan são guerreiros e são vilões, isso não justifica assassinar um povo inteiro cujo único sonho é viver na Terra. É viver sem doença, é viver num mundo em que barracos de concreto cobrindo o horizonte não sejam a única bela vista que você tem do seu mundo, da sua vida. Então,
É muito interessante ver esse lado do Kyo, porque ele realmente mostra o lado dos Veiga. Ele mostra que dentro do universo dos vilões, na verdade existem heróis, existem mocinhos e existem muitas vítimas. E ele existe ali justamente para nos mudar esse outro lado. Infelizmente não foi um personagem que foi muito bem desenvolvido, não foi um personagem que foi bem criado até o final, porque a história tinha que ir para frente. E nós tínhamos uma guerra, nós tínhamos um conflito, nós tínhamos 3 protagonistas em cena. E as coisas tinham que andar. Então não dava tempo para dar a Kyo aquilo que ele realmente precisava. Ele teve seus sofrimentos, assim como a Semo teve com a morte de Wolf, e Fleet teve com a morte de Yurin, mas nada foi realmente tão pessoal para ele quanto foi para o seu pai e para o seu avô. Então nada realmente cutuca ele dessa forma. Ali no finalzinho da história ele começa a tomar aquela atitude de realmente ser capaz de tirar uma vida em nome de proteger outra, mas enquanto ele puder evitar matar os outros, ele vai fazer isso. E no final das contas, se o herói não consegue ser melhor do que o vilão, então ele não é um herói. E Kyo realmente mostra essa forma. Eu achei muito bacana no último episódio como o contato dele com seu avô consegue fazer com que Fleet abandone o seu passado e perdoe a única pessoa que ele nunca conseguiu perdoar, que foi a si mesmo. E ver todos os personagens que ele perdeu na sua vida e ver ele se despedindo de Yurin finalmente foi uma coisa muito curta, porém muito bacana de se ver. A batalha final também é outro problema, uma batalha final que durou, tecnicamente falando, 2 episódios, quando, por exemplo, em Gundam Double O, se eu não me engano, durou 5 episódios, só a grande guerra final. Então nós temos aí, mas falando de Gundam Age, é basicamente isso aí, uma história com seus pontos positivos, uma história com seus pontos negativos, e sem dúvida nenhuma uma história que vale a pena sim manter na coleção de séries Gundam, porque é boa. Poderia ter sido melhor, mas todas elas poderiam ter sido melhor. Tudo sempre pode ser um pouquinho melhor e nada vai agradar 100% a todos nós. Para quem achava que essa era uma série voltada para crianças, eu acho que é seguro dizer que você estava errado, porque Gundam Age, sem dúvida nenhuma, é Gundam Light. É voltado para um público mais novo, é voltado para os filhos daqueles que assistiram Gundam original quando eram pequenos. Então, é uma reintrodução do universo para a era moderna. E seguindo em frente agora, o que nós achamos que vai acontecer? Bom, nós temos Gundam A Origem. Eu acredito, na minha opinião, que vai substituir Gundam Unicorn como uma série de ovos paralelos. Gundam Unicorn está para acabar, Gundam Age está terminando agora. Eu acho que Gundam Unicorn termina no início ou na metade do ano que vem, se eu me lembro direito. Eu acredito que nós vamos levar pelo menos aí até 2013, o finalzinho de 2013, para ver uma nova série Gundam. O que eles vão fazer, eu não sei. Algumas pessoas pensam em Gundam Katana, voltando aos universos UC, e uma série um pouco mais madura, um pouco mais séria. Algumas outras pessoas estão imaginando que possa ser uma série completamente nova. Provavelmente Bandai observou a reação que as pessoas tiveram com Gundam Age e não devem tentar outra série voltada para o público infantil imediatamente. Eu acredito que eles vão tentar alguma coisa um pouquinho mais madura, e eu acredito que eles vão manter esse projeto de 2 séries paralelas. O Unicorn termina, a Origem deve começar, e eu acredito que por a Origem já ser o universo UC, assim como o Unicorn já foi. Opa, eu esbarrei aqui na câmera rapidinho. Bom, como eu estava dizendo, eu acho que a série que vai substituir Gundam Age vai ser uma série voltada mais para o futuro, uma nova linha do tempo, uma nova história, uma nova era, provavelmente uma coisa diferente. Eu não acredito que vai ser tão madura ou sombria como alguma das séries mais antigas pode ser. Eu não acho que Gundam Age tenha sido infantil, longe disso. Tem uma pilha de corpos nessa série para analisar. Eu acho que ela diz o contrário. Vai ser interessante ver o que a Bandai traz pra gente agora em diante, principalmente considerando que Gundam Age teve muita reclamação, mas não foi uma falha, foi um sucesso. E tá aí uma enorme linha de brinquedos e de mangás para comprovar isso. Bandai não investe em produto que não dá lucro. Eu acho que todos nós sabemos muito bem disso. Então,
Bom, pessoal, basicamente é isso aí. Gunpla Brasil, como sempre, agradece a sua opinião e os seus comentários. Não deixe de assinar o nosso canal se você ainda não assinou. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre Gundam Age e o que vocês acham que deve acontecer de agora em diante. Beleza? Então, é isso aí e nós nos vemos no próximo vídeo.